Boa noite a todos. A FIM inaugura hoje o ciclo AFIM de debate CTI, com o tema Desafios da Infraestrutura de Pesquisas do Brasil. Gostaria de agradecer as presenças e dar boas-vindas aos nossos convidados, Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, e Jailson Bittencourt, pró-reitor do Senai-Cimatec. Agradeço também a presença e a mediação do ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancero. Gostaria de agradecer todo o apoio instrumental para a realização do evento da EAD Trauma. Iniciamos o nosso ciclo de debate em tempos difíceis. O mundo passa pela pandemia da Covid-19 e nosso país encontra-se no estágio ascendente na curva de infecções e mortes. Trata-se de uma emergência de saúde pública, cenário que a humanidade não encarava há um século, desde a gripe espanhola. Neste contexto, a sociedade volta os seus olhos para a ciência, buscando solução e alento. Será da ciência que virão vacinas e terapias que trarão alívio, tratamento e tranquilidade para o retorno às atividades econômicas. A ciência salva vidas e seu trabalho impacta positivamente em todos os setores da sociedade que se beneficiam da inovação, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. A epidemia da Covid-19 encontrou um país com um cenário desfavorável para o seu combate. Nos encontramos num contexto de uma crise política, econômica e social. O Estado Democrático de Direito, garantido e embasado na Constituição de 1988, tem sido ameaçado. Os alicerces do Estado Democrático têm sido atacados, como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o sistema de freios e contrapeso dos três poderes, as instituições de Estado, as empresas do governo, as universidades públicas. Temos uma tentativa de construção de um projeto de país e de um enfrentamento da pandemia que tem uma condução que nega a ciência e menospreza suas orientações para que haja o controle dos casos e a redução da transmissão. Há tempos, temos na ciência brasileira um cenário de contingenciamento do FNDCT e de redução de recursos, além de uma ameaça às instituições financiadoras de pesquisa e às universidades públicas. O desenvolvimento científico-tecnológico e a inovação, que no mundo todo impulsiona o desenvolvimento econômico e social, tem o seu melhor empenho nas sociedades democráticas. Tem-se, nesses países, valorização de todas as etapas e de todas as áreas de pesquisa, desde a pesquisa básica até o produto final, desde as áreas mais tecnológicas até as ciências humanas. Valorizam-se as trocas e a construção do conhecimento interdisciplinar. Todas as contribuições são importantes na construção e consolidação de uma sociedade que valoriza a cidadania e o bem-estar das pessoas. Há ainda uma grande importância da continuidade dos recursos e das políticas públicas, o que infelizmente não vem ocorrendo e que tanto prejudica a ciência brasileira. Quanto ao FNDCT, que tantos ataques sofreu no ano de 2019 e 2020, defendemos a liberação total dos recursos contingenciados e a sua aplicação na pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico e na inovação brasileira. Esses alicerces terão grande importância no processo de retomada no país pós-pandemia. Finalmente, quero convidar a todos e todas, em nome da AFIM, para que participem da Marcha pela Vida, que se dará no dia 9 de julho de 2020, na próxima terça-feira. Convidamos para que as pessoas participem da manifestação virtual, do painel online e das demais programações. Desejo a todos um bom evento, fiquem em casa e cuidem-se. Vou passar para a Ana Rosado, que vai fazer a condução. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, dos nossos convidados, palestrantes, do nosso mediador, o ex-ministro Celso Pancero. Essa ideia do ciclo de debates AFIM já é um sonho antigo nosso de retomar. Nós fazemos isso fisicamente nas instalações da FINEP e, tendo em vista a situação que nós hoje estamos vivendo, nós resolvemos retomar no ambiente virtual, que tem a vantagem, embora não permita que a gente interaja
proximamente tem a vantagem da gente poder atingir um público maior e interagir com mais pessoas, outras instituições, de uma forma mais dinâmica e imediata. Eu vou apresentar os nossos convidados, a Bia já falou alguma coisa, vou falar um pouquinho mais, e depois vou falar do nosso tema central, que são os desafios da infraestrutura de pesquisa no Brasil. Como convidados, nós temos o professor Jailson Bittencourt, que atualmente ocupa a posição de professor titular e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Senai-Cimatec. Também é professor aposentado, mas ainda atuante na Universidade Federal da Bahia. Pesquisador nível 1A do CNPq, coordenador do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente, CIENAM, o FBA, e do INCT em Energia e Ambiente. Atualmente é presidente da Academia Ciências da Bahia e vice-presidente regional Nordeste, Espírito Santo, da Academia Brasileira de Ciências. Professor Ildeu de Castro, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também atua nas áreas de História da Ciência e Comunicação Pública da Ciência, foi diretor do Departamento de Popularização da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e coordenador durante o período de 2004 a 2013 da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2013, recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica do CNPq. Finalmente, o ex-ministro Celso Pancera é professor, formado em letras, pós-graduado em administração escolar, foi deputado federal até 2018, com vários projetos de lei na área de ciência e tecnologia. Durante a sua gestão foi promulgado o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi um grande ganho para o sistema. E, mais recentemente, liderou a formação da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no nosso Congresso, no Parlamento, o ICTP.br, do qual hoje é secretário executivo. Nesse momento, é diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. E eu não posso deixar de dizer, o professor Jailson e o ex-ministro Celso Pancera foram do Conselho de Administração da FINEP, com uma atuação muito importante para nós em defesa da nossa instituição. O professor Ildeu de Castro, como presidente da SBPC, tem sido um grande parceiro nosso também na defesa da nossa instituição e toda a atuação que a nossa associação tem tido. Os três são grandes nomes, dois grandes pesquisadores que merecem todas as nossas vênias, e o nosso ex-ministro, que se tornou realmente uma grande liderança na defesa do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O tema que nós escolhemos de abertura foi um tema transversal, que abrange todas as áreas do conhecimento, é um tema relevante, porque é uma parte significativa dos investimentos de ciência e tecnologia. Então, foi por essa razão que nós iniciamos, para depois dar continuidade, então, em temas mais setoriais. Bom, como hoje do conhecimento de todos, né, a ciência desempenha um papel fundamental no entendimento, na preparação, no enfrentamento das transições econômicas, sociais e ambientais, e tantos outros grandes desafios da humanidade. E esse papel se tornou evidente nesse momento de crise planetária que nós estamos vivendo, né? A pandemia de Covid representa uma crise de saúde pública sem precedentes nas últimas décadas, né? Nós tivemos outras pandemias, mas de uma abrangência como a que a gente está vivendo hoje, e de uma facilidade de contaminação realmente não tem precedente na história recente.
Então, são várias as frentes de atuação para o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico e a busca de uma vacina e da cura, além das medidas para mitigar danos econômicos e sociais decorrentes dessa pandemia. Nesse ponto, a ciência tem sido o braço fundamental do combate, né, a essa situação que a gente está vivendo. E, nesse contexto, as infraestruturas de pesquisa vêm desempenhando um papel fundamental na reunião de todo o conhecimento e recursos disponíveis para o combate à pandemia. Muitas instituições de ensino superior e pesquisa de saúde têm desenvolvido serviços dedicados, priorizando canais de acesso para atividades relacionadas ao combate do vírus. Existem várias iniciativas buscando reunir informações relevantes sobre as infraestruturas de pesquisa disponíveis para otimizar o trabalho dos pesquisadores, né, para encontrar o serviço, o recurso mais adequado para as suas atividades, além de outras iniciativas no lado da infraestrutura eletrônica, como repositórios multidisciplinares de artigos científicos, bases de dados e outros recursos para compartilhamento ágil de informações essenciais. Portanto, as infraestruturas de pesquisa são um dos pilares fundamentais do enfrentamento desses desafios e, obviamente, do desenvolvimento científico e tecnológico da promoção da inovação. Como outros exemplos de infra que nós podemos citar, para além das coleções, bases de dados, bases bibliográficas e repositórios de artigos, a gente pode citar os softwares, os sistemas informáticos, as redes de comunicação, as instalações de grande porte de propósito específico, para além daquelas instalações e equipamentos e materiais que são utilizados com o propósito da ciência. Elas também desempenham um papel fundamental, né, no corrente da nossa vida na criação e desenvolvimento de sistemas de inovação, influenciando criticamente o desenvolvimento regional. O seu impacto ele pode se estender desde a produção científica ao impacto no sistema educacional. A gente agora está vivendo muito isso, do desenvolvimento econômico aos efeitos gerais do mercado e aos benefícios sociais em geral. Quer dizer, ciência não é só tecnológicas, humanas, econômicas, é o arcabouço todo do conhecimento. E nisso estão as infraestruturas. Os investimentos em infraestrutura de pesquisa também contribuem, portanto, para aumentar a competitividade regional e nacional. Esse potencial nem sempre tem sido aproveitado adequadamente pelas autoridades, né, sejam as nacionais ou as regionais, ou mesmo pelas empresas e pela indústria, e, como consequência, acaba que as infraestruturas nem sempre são consideradas na definição e no planejamento e implementação de políticas públicas e estratégias regionais de desenvolvimento, haja vista na questão da manutenção. É claro que é fundamental promover a maior integração entre as agendas científicas das infraestruturas e as políticas públicas mais amplas, né, com as políticas setoriais, por exemplo, e nesse aspecto as agências de fomento ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação assumem um papel fundamental, né, assim como as fundações de amparo à pesquisa e secretarias de Ciência e Tecnologia, e são parte considerável, né, a infraestrutura de pesquisa é uma parte considerável do investimento necessário ao desenvolvimento científico, tecnológico e promoção da inovação. Não só na fase de sua implementação, como na manutenção, como eu já falei. Eu, por acaso, nesse momento me encontro aqui em Portugal, porque eu vivo meio cá, meio aí, e eu tenho acompanhado algumas publicações da União Europeia. E aqui existe um grande esforço de se otimizar o investimento na infraestrutura de pesquisa e nos recursos humanos. E de todos os levantamentos que têm sido feitos, eles chegaram à conclusão que a manutenção representa anualmente 10% do investimento incorrido na implementação das infraestruturas. Isso é uma coisa que nós, Brasil, precisamos avançar demais, porque a gente acaba tendo investimentos pontuais, de tempos a tempos tem alguma chamada, alguma coisa, e
Ou então, os custos de manutenção acabam sendo imiscuídos junto com o custo de manutenção de toda a infra básica, com o dia a dia, de comprar papel, de comprar água, o que são mundos assim diversos, inclusive na forma da gente gerir financeiramente, administrativamente. Como exemplos de ações implementadas pelo governo, né, no caso da FINEP, no âmbito das infraestruturas de pesquisa, a gente pode citar as ações relativas ao fundo CT Infra, que já somam, né, nesses anos todos, desde 2001, em torno de 3,5 bilhões de reais, distribuídos em aproximadamente 1.800 projetos. Esse fundo ele visa o financiamento da recuperação, da modernização, da ampliação da infraestrutura e dos serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior, não só públicas, mas também as privadas já têm participado de algumas chamadas, principalmente nas ações transversais, e instituições de pesquisa brasileiras. Os seus recursos provêm dos demais fundos setoriais que compõem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entretanto, esse fundo vem sofrendo um forte contingenciamento e uma redução gradativa das suas fontes. Essa redução de investimentos, não só no fundo, como no sistema nacional como um todo, tem impactado muito negativamente, não só na ampliação e manutenção das infraestruturas, como também no próprio desenvolvimento científico e tecnológico, na inovação, e incluindo na formação dos recursos humanos altamente qualificados que fazem toda a diferença para o desenvolvimento do nosso país. Hoje, a gente, inclusive, vive uma carência de pessoal. Nós que trabalhamos com o fomento, a gente sente quão duro é para os grupos de pesquisa, inclusive, reterem as pessoas para conduzir as pesquisas. E a angústia que é formar para o desenvolvimento, para contribuir para o país, e a gente vê essa fuga de cérebros que a gente está presenciando por falta de investimento mais a sério. Por exemplo, do governo tem uma política de usar o seu poder de compra. Enfim, o mote do debate de hoje são as infraestruturas, é o pano de fundo, mas com certeza uma série de questões aí relevantes para serem discutidas. E eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Se me permitem definir uma ordem, vou fazer uma ordem por alfabética. Eu começo o professor Ildeu, após o professor Jailson, e finalmente o nosso ex-ministro, ele conduz o debate e as questões que vão sendo apresentadas. Se quiser também acrescentar alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Professor Ildeu. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite da AFIM para estar aqui com vocês nesse debate. Agradecer a Bia, o Sérgio, a Ana e todos vocês. Eu acho que essa iniciativa de retomar o ciclo de debates da FINEP, que vocês organizam pela AFIM, eu acho que é muito importante porque, obviamente, a ciência, e você mencionou, Ana, a importância dela na sociedade, nesses momentos críticos, ela fica cada vez mais evidente. E a FINEP tem um papel fundamental nisso, e o FNDCT e todas essas iniciativas que você mencionou. E em relação à questão da infraestrutura, é quase que dispensável dizer da importância dela para a pesquisa, né? A pesquisa não funciona se não tiver infraestrutura adequada. E você lembrou alguns aspectos muito importantes da infraestrutura de pesquisa, que compreende os laboratórios, compreende também a conexão com a indústria, compreende toda a pesquisa e desenvolvimento. Então, tem uma amplitude grande, mas a infraestrutura de laboratórios e a infraestrutura que permite que a pesquisa em todas as áreas funcione, que a pesquisa aplicada possa ser feita,
e também para testar como é que ela pode se transformar em produto, eu acho que é certamente uma questão essencial. Você mencionou aí que um aspecto que a Europa está preocupada e que o Brasil desleixa há muito tempo é a questão da manutenção, né? Que essa certamente é uma questão crítica, ainda mais para grandes equipamentos. Agora, a infraestrutura de pesquisa ela é essencial também para a pesquisa básica, óbvio, né? Tem muita pesquisa básica que está escorada, grande parte dela em laboratórios, é essencial para a produção da pesquisa aplicada e para possibilitar a geração de inovação. Então, ela está é um ponto central que, às vezes, não é tão considerado na avaliação dos órgãos de fomento. Tem uma questão correlacionada com essa, que o Brasil tem particularmente, que também é um entrave grande à realização de pesquisas, é a burocracia. Mas não é um tema aqui direto nosso, mas também está conectado com como é que os nossos aparatos, como é que se compra equipamentos, como é que se compra insumos. Isso também está tudo relacionado com a manutenção dos grandes equipamentos. Um outro ponto importante também é a conexão internacional. Tem algumas áreas que hoje dependem muito, acho que quase todas, mas dessas conexões internacionais. E é fundamental que a gente tenha, por exemplo, na área de astronomia, estava discutindo dias atrás com os colegas de astronomia, que tem equipamentos, e na área de física, minha área também, que são centralizados internacionalmente. Grandes equipamentos, como o CERN, por exemplo. Então, e essa conexão internacional também é fundamental para a atualização, para a troca de gente, para a formação de pessoal, para manter o funcionamento dos laboratórios, embora a infraestrutura física, no sentido mais estrito, seja também um ponto muito importante. Você mencionou rapidamente, eu só queria destacar um aspecto que a gente tem que pensar, é também o poder de compra do Estado. O Brasil utiliza isso mal. E também a nossa indústria, particularmente, está muito fragilizada nos últimos anos. A participação da indústria no PIB brasileiro caiu muito. E nesse momento de pandemia, se ficou muito claro que o Brasil tinha déficits enormes para poder, inclusive, fazer atendimento básico, hospitalar, às pessoas que estão doentes. Então, desde os respiradores, que aí não é só um problema do Brasil, mas o Brasil faltando equipamentos para fechar a construção, por exemplo, do respirador, a questão dos insumos, né, para a produção de fármacos. O Brasil tem uma deficiência grande para testes. Então, tudo isso, eu acho que a pandemia deixou a nu não só a fragilidade que a gente tem tido, esse desmonte, que a gente, usando essa palavra que a gente às vezes tem usado nos últimos anos, que fez com que muitos laboratórios passassem a funcionar precariamente. A nossa infraestrutura de pesquisa está muito afetada, principalmente pela redução do recurso do FNDCT, e isso também está conectado com o fato de que a indústria brasileira está muito fragilizada. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para pensar isso. E essa iniciativa de você discutir essas grandes questões da ciência me parece muito importante. Certamente o Jailson tem muito mais experiência do que eu nessa questão, inclusive tendo sido secretário lá do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele pode certamente acrescentar muita coisa. Mas esses pontos eu acho que são essenciais para a gente refletir. E eu queria entrar um pouco no que nós fizemos em conjunto, a SBPC, uma série de entidades nesses anos passados, né, com vocês, com a Academia Brasileira de Ciência, com a CONFAP, com as FAPs, e foi uma luta importante no ano passado, no Congresso Nacional, para a manutenção do FNDCT. Né? Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi criado em 1970, passou a ter dinheiro a partir da década de 70. Então, na década de 70, ele foi muito importante. Ele ajudou a financiar grandes laboratórios, ajudou a financiar a criação da Embrapa, os laboratórios da COP, da Unicamp, de N universidades brasileiras, certamente lá na Bahia, em Pernambuco. Então, teve um papel muito significativo. E depois decaiu. Esses recursos na década de 80 e 90 caíram muito. E o grande alento que eles receberam foi no final da década de 90, com a criação dos fundos setoriais, que passaram a trazer um aporte de recursos privados diretamente para o fundo, a partir de certos setores econômicos. Isso cresceu muito, quer dizer, a gente fez uma briga histórica para que esses recursos não fossem contingenciados. Conseguimos que em 2010, finalmente, isso acontecesse, mas poucos anos depois começaram de novo a serem contingenciados e se criou a figura chamada da reserva de contingência. E hoje o FNDCT tem 90% do seu recurso para investimento nessa reserva de contingência e, portanto, é usado pelas áreas econômicas para outras finalidades. Então, nós temos criticado isso fortemente, as entidades científicas, porque nós achamos que isso, inclusive, primeiro, segundo, não atende à destinação legal para o qual esses recursos foram criados, a partir de setores econômicos, e tinha a finalidade de ser usado em pesquisa e desenvolvimento.
E isso infringe, inclusive, o nosso artigo 218 da Constituição Brasileira, que no seu parágrafo 1º diz que pesquisa científica básica e tecnológica é prioritária e é dever do Estado, né, para o bem e o progresso da nação. Então, isso está na Constituição Brasileira e, a nosso ver, ela não tem sido cumprida. Fundo de investimento, que é fundamental para a infraestrutura, é fundamental para a subvenção econômica, para apoio a pequenas e médias empresas, etc., está com, como eu mencionei, 90%, esse ano 88% dos recursos de uma reserva de contingência. Então, no ano passado, nós insistimos nessa luta política dentro do Congresso Nacional, tivemos algumas derrotas, uma vitória importante, que foi a manutenção dele esse ano, quer dizer, havia a proposta do governo federal, do Ministério da Economia, da extinção do FNDCT junto lá com a PEC dos fundos. E nós fizemos uma campanha muito importante, a FIM participou intensamente com senadores e conseguimos que isso fosse retirado da PEC, a extinção do FNDCT. Então, acho que foi um momento que a comunidade científica e tecnológica agiu de uma maneira muito coesa, e tanto que conseguimos que todos os partidos, os senadores, fossem contrários a essa extinção do FNDCT, que seria catastrófica para a ciência brasileira e para a tecnologia e para a inovação no Brasil. Quer dizer, se a gente soma nesses anos todos do FNDCT o apoio que ele deu para, como eu já mencionei, para o agronegócio, o apoio para a infraestrutura dos grandes laboratórios, o Sirius, por exemplo, de início teve uma importante contribuição, e quase todo lugar que a gente chega no Brasil, numa universidade que tem um laboratório, tem um apoio que veio do FNDCT através da FINEP. Então, isso é uma marca fundamental, apoiou também muitas iniciativas da Marinha, da Aeronáutica, da Embraer. Então, grande parte dos avanços tecnológicos que o Brasil teve nas últimas décadas se deveu a recursos provenientes do FNDCT. Então, era um absurdo completo, a nosso ver, a extinção dele. Então, a gente conseguiu reverter esse quadro, mas continuamos agora numa briga intensa pela liberação dos recursos do FNDCT integrais. E a nossa justificativa é que, no momento de pandemia, no momento que o país precisa de recursos, tanto para o enfrentamento da pandemia, quanto para a sua recuperação econômica, apoiar as pequenas e médias empresas, uma questão gravíssima no Brasil de emprego, de abrir oportunidades de inovação, a gente renovar o parque industrial brasileiro, o principal fundo para ciência e tecnologia está congelado. Isso é um absurdo completo. E se a gente vê os países da Europa, Estados Unidos, nesse momento, estão apostando exatamente na ciência e tecnologia para poder sair desse momento. Os Estados Unidos, por exemplo, só para ciência e tecnologia está colocando em torno de 30 bilhões de reais. E o Brasil tem um fundo que tem 4 bi e está congelado. O Ministério conseguiu um aporte da ordem de 452 milhões, uma parcela dessa foi para a FINEP, para apoios e editais voltados para o enfrentamento e encomendas para a Covid-19, o que é importante, mas, a nosso ver, é insuficiente. Nós temos de fato, fazer um grande movimento de liberação de extinção dessa reserva de contingência, que nos últimos anos já levou de 25 bilhões de reais do FNDCT. Obviamente, todo recurso público tem que ser, as pessoas dizem que tem que ser avaliado, tem que ser bem usado, tem que ser, a pesquisa tem que ser pesquisa que tenha, e a pesquisa básica é fundamental, porque ela também gera uma base essencial para posterior desenvolvimento da inovação, e tudo isso está certo. Agora, nós não podemos ficar numa situação crítica desse momento com o FNDCT contingenciado em 90%. Eu queria terminar dizendo que o Ministério também tem 2 pontos que nós temos discutidos com o MCTIC, que é a questão das prioridades que foram definidas lá para o Ministério, que nossas entidades discordaram porque a pesquisa básica e as ciências humanas e sociais estavam sendo colocadas de lado. A gente conseguiu alguma sensibilidade nisso, mas não integralmente ainda. Então, nós achamos que os programas para ciência básica, como o PIBIC, as bolsas de iniciação científica, como o edital universal, como os INCT, são fundamentais, são programas horizontais. Então, se a gente tem, todo governo tem o direito e o dever de definir prioridades, mas não de uma maneira estreita e impedindo a possibilidade de um desenvolvimento maior da pesquisa básica, que o Brasil se destaca no mundo, está em 11º lugar. Na questão da inovação, nós estamos lá atrás. Então, esse é um grande problema que a gente tem que abordar, como fazer que essa ciência produzida também tenha repercussão maior no sistema produtivo e nas iniciativas sociais. Então, é fundamentalmente isso que eu queria dizer nesse momento, e depois, eventualmente, eu posso comentar alguma outra questão. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Eu passo agora a palavra ao professor Jailson. Por favor, professor. Boa noite, Ana Rosado. O seu nome de Beatriz, Sérgio e de meu amigo Edgar, de longa data, que está aí, eu gostaria de agradecer a FIN da FINEP e, ao mesmo tempo, dizer a alegria que eu estou de fazer parte desse grupo e dessa discussão, especialmente na companhia do amigo de longa data, o Ildeu Moreira, presidente da SBPC, e de Celso Panceira, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, e trabalhamos juntos e tivemos sempre uma boa integração. Felizmente, eu não estou conseguindo partilhar a minha tela aqui para mostrar a vocês e tentar contextualizar. Diz que, como convidado, eu não posso compartilhar a tela. Alguém poderia me ajudar? Professor, o senhor tem um botãozinho verde no canto, bem embaixo da tela, escrito compartilhar a tela, verde. É isso que eu faço. E ele diz que isso está, como é que se diz, desabilitado para o convidado, para o host. O senhor pode fazer agora. Pronto, então vamos lá. Pronto, chegamos. Obrigado. Então, perfeito. Eu vou apresentar 6 slides a vocês para tentar contextualizar um pouco o que eu vou falar nesse momento. Os temas da reunião de hoje, desafios de infraestrutura e pesquisa no Brasil, foram definidos pela AFIN, são todos eles extremamente relevantes. É o financiamento das infraestruturas de pesquisa como polo de desenvolvimento regional e de inovação, as infraestruturas de pesquisa em momentos de crise, esse é um momento de crise, aliás, são vários os momentos de crise nos últimos anos, e os recursos humanos para as infraestruturas de pesquisa. Então, é uma agenda bastante completa e que vai nos propiciar um bom debate. Inclusive, o professor Ildeu já abordou muito desses aspectos durante a sua fala. Mas, para contextualizar, eu vou partir de alguns princípios que já existem e que não estão sendo muito bem considerados nesse momento. Primeiro, nós temos uma estratégia nacional de ciência e tecnologia cujo período de validade é 2016 a 2022, isso está cá embaixo, ou seja, essa estratégia está em pleno vigor. Essa estratégia foi concebida a partir da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2005, o livro azul dela, e foi suportada por vários documentos que a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências prepararam para as eleições de 2010 e 2014. E ela tem como desafios a multidisciplinaridade, a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Esses são os desafios da nossa estratégia. E tem como pilares, vejam bem, a educação e pesquisa básica. E a educação e a pesquisa básica são considerados os pilares dessa estratégia, porque sem educação e sem pesquisa básica você não tem inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia não existe por si só. Isso é como um vegetal. A educação é a raiz, que fixa o vegetal no solo, captura os nutrientes do solo. A pesquisa básica é o caule, que é o primeiro a surgir. E a inovação e tecnologia são as flores e os frutos. E nós só temos as flores e os frutos se nós tivermos a raiz e tivermos o caule. Então, daí a educação e a pesquisa básica serem extremamente importantes. E nessa estratégia, o que se considera é que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento de CIT, elas são tratadas de forma harmônica e não de forma separadas. E a ideia é que essa estratégia ajude a mitigar os desequilíbrios sociais e regionais do nosso país. Esse é o princípio dela. E essa estratégia, só para colocarem, ela atende a vários dos aspectos, se não todos colocados nesse debate. Ela aborda como temas principais, são 5 deles, o capital humano,
A pesquisa e a infraestrutura, a tecnologia e a inovação, o financiamento e os marcos legais, que inclusive tem avançado bastante, mas sempre é preciso de reajustes. E esse é um sistema que visa, ela foi concebida para que ciência, tecnologia e inovação fosse conduzida como uma política de Estado. E essa estratégia foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em 2016. Então, ela está em pleno vigor. Ou seja, nós temos um documento norteador em vigor e que contempla muito do que nós temos discutido. Se observarmos, só para dar uma ideia, talvez uma imagem do que o Deu já falou bastante, o Brasil, a partir do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem uma presença nacional de infraestrutura. Uma presença muito forte, cada ponto desse é uma infraestrutura local. E eu diria que, se nós olharmos no extremo norte e mais no centro-sul do país, nós temos, por exemplo, uma torre-ato que foi construída do mesmo calibre da Torre Eiffel e é usada para observações atmosféricas e pesquisas na Amazônia, que é a única do mundo. E temos um Sirius, que foi inaugurado o ano atrasado, do CNEPEM, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que hoje é a luz mais brilhante que você tem no mundo. É o maior equipamento de pesquisa que nós temos na América Latina. Então, é um sistema que tem um custo extremamente alto e tem um retorno extremamente alto para o Brasil e para o mundo, como Sirius. Então, isso só para dar uma ideia, fora a parte de navegação, o Vital de Oliveira hoje é o navio de oceanográfico mais moderno que opera no Atlântico Sul. O sistema de supercomputação, ele sempre precisa de atualização, então, nesse momento, nós estamos precisando de atualização desse sistema. Então, nós temos uma infraestrutura de pesquisa ligada ao MCTIC extremamente robusta, mas ainda não ocupa todo o território nacional e precisa de atualização, especialmente de inteligência. Muitas das pessoas em vários desses órgãos estão se aposentando e a recomposição da inteligência não tem sido feita de maneira adequada e na intensidade que se precisa. E, do outro lado, o quadro mostra aí as instituições de ensino superior. Elas têm um avanço muito grande, hoje elas têm um recobrimento nacional, ainda um pouco ralo em algumas regiões do país, mas em outras regiões nós temos universidades e institutos públicos de pesquisa que configuram um recobrimento e um sistema extremamente robusto do país. Não quer dizer que isso seja o suficiente para um país de dimensões continentais, mas nós temos uma preciosidade que precisa ser preservada, atualizada e ampliada. Acho que essa é a discussão de hoje. Temos como exemplo, e é o meu exemplo do coração, de projetos abrangentes e integradores, que o professor Ildeu, inclusive, citou, que é o projeto dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esse projeto começou com 126 institutos, hoje tem 104, e os números são, da primeira fase desses institutos, são extremamente auspiciosos. Envolveu praticamente 2.000 instituições, quase 7.000 pesquisadores, cooperação internacional extremamente ampla, uma produção científica e tecnológica que dispensa comentários, e uma formulação de recursos humanos também muito ampla. Olha, 11.000 pesquisadores formados na primeira fase, 79 novos programas de pós-graduação criados e quase 600 disciplinas criadas. Esse programa está na segunda fase e há dúvidas hoje se essa segunda fase terá o mesmo impacto da primeira, porque o edital, os recursos do edital, logo da largada foram cortados em 30%. Então, 30% linearmente para todos os grupos de pesquisa. E depois, num segundo movimento que não estava previsto, foi dividido metade para as fundações estaduais e metade para o CNPq. Certamente que a maioria das fundações estaduais não cumpriu isso e não teria condições. E, em resumo, a grande maioria dos novos velhos institutos nacionais que funcionam tiveram um corte de mais de 60%, perto de 70% na largada. Isso compromete bastante o sistema e eu vou voltar a falar um pouco neles no final, quando encaminhar. E o FNDCT.
que o Deu falou, a Ana colocou, aqui não no FNDCT especificamente, mas os investimentos de ciência e tecnologia, eu vou falar ao FNDCT, eles tiveram um aumento muito grande nos anos 2000, a partir da criação do primeiro fundo setorial em 1998, que foi o CTPET, o Fundo do Petróleo. O pré-sal hoje existe muito graças aos investimentos do CTPET. E o que nós observamos é que, a partir de 2013, há uma queda acentuada dos recursos de ciência e tecnologia, em azul, nos recursos de P&D e nos recursos praticamente estáveis de atividades de ciência e tecnologia, atividades correlatas à ciência e tecnologia. Então, eu não tenho a atualização disso além de 2017, mas o que mostra é uma queda e toda a sensação é que essa queda continua. E o FNDCT. O FNDCT, eu comparo o FNDCT, e Edgar, aqui lembramos bem, a um programa mais restrito que foi o PADCT nos anos 80. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em que a FINEP atuou junto com o CNPq e com a CAPES, era um programa em que FINEP, CNPq e CAPES atuavam em parceria. O PADCT mudou a cara no Brasil de várias áreas. A minha de Química foi uma delas, que o PADCT mudou lá atrás, a Geociências mudou. E, incrível, o PADCT, desses anos 80 e início de 90, tinha um programa voltado à manutenção de equipamentos, que é extremamente sensível, e que o Deu volta a colocar isso, e eu diria que é sensível hoje e é sensível no pós-coronavírus. E adiante eu explico. O que se mostra aqui é que praticamente se abriu uma boca de jacaré aqui em azul, e essa boca de jacaré está se ampliando. O FNDCT, através do Proinfra, ele envolveu vários bilhões de reais às universidades, mais de 3 bilhões de reais. No início eram as universidades públicas, depois as universidades que entrou nas estaduais, que já vinha no início, municipais, e para as universidades privadas, e isso ampliou bastante a capacidade de investimento de C&T no Brasil. Quando o FNDCT encolhe dessa maneira, significa que a ciência brasileira encolhe. Ela não fica parada, ela encolhe porque faltam insumos. Os insumos que eu digo, faltam recursos, faltam bolsas, novos estudantes são formados e não tem como ser alocados, os laboratórios começam a perder capacidade de pesquisa e, ao mesmo tempo, começa a incentivar jovens cientistas brilhantes a migrarem, a deixarem o país. A fuga de cérebro é sempre recorrente quando nós temos fraqueza nos investimentos e no apoio. Então, e no fechamento, preparando para o debate, eu diria que o CNPq, a CAPES e a FINEP têm um papel preponderante no país. Eu diria que é uma espécie de tripla hélice do funcionamento, do investimento. O CNPq é criado no início dos anos 50 e com uma missão precípua. O CNPq apoia o pesquisador. Esse pesquisador pode ser um aluno do ensino médio, um estudante de graduação, e pode ser, são os cientistas mais qualificados do país. Ou seja, ao CNPq está ligado o CPF. A CAPES é criada 10 anos depois, ou não, na sequência do mesmo ano do CNPq, com a função de formar, naquele momento, pessoal qualificado para o ensino superior. O ensino pós-graduado estava começando e a CAPES foi criada para apoiar as universidades, apoiar a pós-graduação. Tanto que as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação que existem hoje nas universidades públicas, lá atrás, nos anos 60 e 70, elas foram criadas por iniciativa da CAPES. A CAPES exigia que a universidade tivesse setores de pesquisa e pós-graduação para apoiá-las. E o que ocorre? A CAPES foca as instituições de ensino superior, ela não foca o indivíduo. Então, é um sistema harmônico. E aí vem a FINEP, nos anos 60. A FINEP vem, inclusive, por uma pouca capacidade do BNDES naquela época, apoiar a pesquisa tecnológica e apoiar a inovação de uma forma ágil. O BNDES tem muitos recursos, mas a forma de funcionamento não era tão ágil. E aí surge a FINEP. E a FINEP tem cumprido esse papel ao longo dessas décadas de maneira brilhante.
com uma diferença do CNPq, que é o indivíduo, o CPF, e da CAPES, que são as instituições. A FINEP opera com o CNPJ. Ela opera desde pequenas empresas a empresas maiores, a municípios, a estados, a órgãos do governo federal. Então, esse conjunto, essa tripla hélice, é extremamente preciosa. Extremamente preciosa, e foi o que trouxe o Brasil nos últimos 50, 70 anos à situação que está hoje, inclusive sustentando o sistema em momentos de crise. Então, fundir CNPq com CAPES, ou voltar a FINEP para o BNDES, que ela nunca foi, ou juntar o BNDES, isso é um desserviço para o país. Nós vamos perder um sistema diverso, muito bem capacitado, com pessoas que se capacitaram durante décadas. Inclusive, vale ressaltar que todos eles, especialmente o CNPq, precisa reoxigenar. Muitas aposentadorias não foram retomadas, não é só a parte de recursos. Então, nós temos um sistema extremamente robusto, que, quando há investimento, esse sistema funciona. E, para finalizar essa parte, e em plena concordância com o que diz o Deu, eu acho que nós estamos no momento do coronavírus, que é um momento que nós já vivemos no passado. 2015, 2016, nós vivemos a Zika. E naquele momento da Zika, FINEP, CAPES e CNPq agiram junto com o Ministério da Educação, agiram junto com o Ministério da Saúde, se conseguiu descontingenciar 50 milhões, os INCTs foram mobilizados e foi um exemplo o Brasil combate à Zika. Depois, um pouco depois, já mais recentemente, no desastre do óleo, novamente houve uma reorganização disso, os INCTs foram convocados, CNPq, CAPES, atuando junto com o FINEP, e se enfrentou com a questão do óleo. E, nesse momento, nós estamos na Zika, esse mesmo sistema está sendo feito. Então, isso é importante, mas nós precisamos também do sistema continuado. E, nesse caso da Zika, tem um atrativo novo que eu gostaria que os colegas refletissem para que fizesse parte do debate. O atrativo novo é que nós precisamos combater a questão do Covid-19 nesse momento. Esse é um combate. Mas, nesse momento, os laboratórios de pesquisa no Brasil, em sua maioria, estão paralisados. Os pesquisadores estão em casa, confinados. Os estudantes estão confinados. Quando esses laboratórios forem abertos de novo, a questão de manutenção será terrível, porque, ao faltar energia e voltar energia, o problema de equipamentos, de insumos, do que está, tudo isso vai estar extremamente comprometido. Então, nós precisamos de um enfoque agora e de um enfoque no momento que isso for aberto para recolocar essa capacidade nossa em atuação. E o outro lado, vários estudantes estão sendo formados no mestrado, no doutorado, os sistemas não estão reabrindo novas vagas e nós vamos precisar de sistemas de bolsas, especialmente bolsas de pós-doc, bolsas de desenvolvimento tecnológico, que permita manter esses estudantes que estão sendo formados nesse período atuando e que não eles vão fazer outras atividades, porque, inclusive, para aquilo que eles foram formados, isso não tem. Então, e nós temos no Brasil tudo isso, e mais ainda, os INCTs, aí eu volto aos institutos nacionais, eles tiveram, pelo menos só em nível federal, no CNPq, 3 milhões de reais, 3 milhões foram cortados por instituto. Esse dinheiro pode retornar como recursos para manutenção, esses recursos podem voltar como recursos a bolsas, e isso já terá uma grande capilaridade nacional, sem prejuízo de lançamento de novos editais dessa direção. Então, era um pouco que eu gostaria de colocar nesse momento para vocês, para estimular o debate, e, mais uma vez, agradecer muito a Ana, a Beatriz, ao Edgar, ao Sérgio, pelo convite, que muito me honra estar participando da FINEP. Eu tenho um cordão umbilical muito forte com a FINEP, com a CAPES e com o CNPq. Eles fazem parte de minha vida, então, da minha vida de ciência. E dizer para vocês que a coordenação do ex-ministro Celso Panceira é muito bem-vinda, que o ministro se tornou um amigo muito forte da ciência pela sua passagem no Ministério. Então, obrigado e aguardo o debate. Vou passar a palavra
ao nosso ex-ministro, também com muito gosto. Eu faço minhas as palavras do professor Jailson. Eu acho que a ciência e tecnologia virou para o nosso ex-ministro quase um vício, é um prazer na vida, como é para todos nós, né, que trabalhamos na FINEP, trabalhar com ciência e tecnologia no fomento é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que cola na nossa pele, penetra e não sai mais, vai até o nosso coração, a nossa mente e segue com a gente para a vida toda. É uma paixão, é um amor que não acaba nunca. Passo a palavra, então, para o nosso ex-ministro, para fazer suas colocações também e conduzir o debate. Celso. Obrigado, Ana. Eu queria saudar aí a FIM, né, por essa abertura. Nós vimos já conversando fazer presencialmente no prédio da FINEP, não foi possível, mas é bom que avançamos para esse ambiente virtual e lançando hoje em grande estilo com dois grandes debatedores, né, que é o Ildeu, presidente do SBPC, e o Jailson, que conhece a infraestrutura brasileira como um todo, é do Senai Symantec. Eu queria, antes de fazer as perguntas, na verdade, vou conduzir as perguntas aqui, Ana e Bia, porque nós já temos 4 perguntas aqui no ar, mas eu queria só registrar algumas presenças. Nós temos algumas dezenas de pessoas no nosso debate. Eu queria registrar a presença, né, entre eles, do Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, que com certeza seremos convidados em algum momento a participar. Eu queria saudar a Helena Nader, que foi presidente do SBPC, é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, é presidente de honra da SBPC. Queria saudar o deputado Paulo Ramos, que está presente também, e é o presidente da Frente Parlamentar, que tem nos ajudado na luta lá na Câmara dos Deputados, né? Saudar a Lucile Winter, que é lá do SBPC, também da Executiva Nacional do SBPC, professora da USP, e o Ronald Schella, que é diretor do CBPF, né, aqui do Rio de Janeiro, e também um grande pesquisador, aí, uma pessoa de relevância muito grande na nossa ciência, né? Então, saudar a presença deles e eu saúdo a presença dos demais que estão nos acompanhando. Eu vou passar as perguntas, Ildeu e Jailson. Depois eu também organizei algumas nossas aqui, mas primeiro vamos atender as pessoas que estão assistindo. Primeiro, Saramago. Né? Saramago diz o seguinte: não seria o momento do país entender que ciência, tecnologia e inovação é investimento e não uma despesa? Os gastos de forma corretiva, tanto para a economia quanto para a sociedade, não poderiam ter sido evitados se fosse investido de forma preventiva em estudos de várias e outras iminentes moléstias, como estamos vivendo agora no caso da Covid-19? Essa é a primeira pergunta. Depois tem uma pergunta aqui do Schella, que, na verdade, ele se divide em 2 ou 3 perguntas, a fala dele. Primeiro, em um grande número de países, há um balanço do número de pesquisadores na universidade e nos institutos de pesquisa. Os últimos dados do site do MCTIC relata que há 23 pesquisadores nas universidades para cada instituto de pesquisa. São os casos de institutos federais, institutos estaduais. E olha que as universidades não têm um excesso de pesquisadores. Isso não é uma distorção também nesse processo? Então, portanto, ele fala, os institutos estão bloqueados de contratarem novos pesquisadores. Portanto, a situação está ainda pior. Como remediar essa situação? O Schella também faz uma distinção aqui importante, aí para a gente remeter para o Jailson, né, que os INCTs são redes de colaboração, mas não institutos de pesquisa. Né? Então, é importante aí para o Jailson, se quiser retomar esse assunto, o Jailson é um defensor dessa rede de INCTs, que é muito produtiva, de fato. Depois, a Lucile, né, que já citei aqui, uma honra tê-la conosco, né, ela fala o seguinte: os laboratórios de pesquisa que estão trabalhando com o coronavírus não estão parados. Pesquisadores, pós-docs, doutorandos estão na ativa, muitos deles trabalhando como voluntários, isso é uma realidade. De qualquer forma, o suporte à manutenção dos equipamentos é importante. Tão importante como apoiar os jovens pesquisadores que estão sendo formados e precisam ser incentivados.
Aí eu remeto uma pergunta para você. O Deu é um dos defensores, né, vamos dizer assim, de uma forma enfática, da necessidade da pesquisa básica. E o Deu tem feito umas críticas contundentes e corretas. A gente acompanhou essa luta ano passado pelo orçamento da União, da falta de recursos que o CNPq tem hoje para a questão do fomento, né? Do fomento à pesquisa básica. Então, eu podia, de repente, o Jailson tocou um pouco nesse assunto, mas eu poderia retomar um pouquinho isso também, que é uma fala que você sempre fala e que eu acho importante. E para o Jailson, eu queria remeter uma outra questão, Jailson. O Ildeu falou muito da questão da fragilidade da indústria. Você é um pesquisador antigo, tem uma história, mas hoje em dia você é reitor, né, vice-reitor do Senai Cimatec, lá na Bahia, e o que é um vínculo muito forte, o Sistema S. Né? Eu acho que talvez o Jailson poderia entrar um pouquinho nessa questão de como a FINEP e o FNDCT podem ajudar nessa questão da retomada do protagonismo da indústria nacional nesse momento que fica claro que o Brasil precisa de uma indústria forte, até para não depender tanto de importações como tem dependido e chantageado, inclusive, por outras nações nesse momento que a gente precisa de equipamentos, de remédio, de consumíveis, e nós não produzimos dentro das nossas fronteiras. Eu acho que é isso aí. Eu vou, então, abrir a palavra, retornando agora para o Ildeu e depois para o Jailson. Obrigado, Celso. Eu vou mencionar, então, algumas das questões que você colocou, e certamente o Jailson pode explorar as várias outras questões aí colocadas também. Do Saramago, a questão central que ele coloca, né, que é um mote que a SPPC, a Academia Brasileira de Ciências, sociedades científicas têm defendido desde sempre, é que recurso para a ciência é investimento. Né? Isso a gente comprova. Existem vários dados, a FAPESP tem feito isso, tem um dado recente, por exemplo, da Embrapa, do ano passado, o relatório, que a cada real que se investe na Embrapa, você tem um retorno de R$12. Isso acontece em muitas outras áreas, evidentemente tem uma diversidade grande, áreas mais ligadas à produção têm um retorno econômico mais direto, imediato. Mas que recurso para ciência e tecnologia é investimento, isso está claro no mundo inteiro. Então, esses dados são de vários países. Quando se aplica recurso para ciência e tecnologia de uma maneira correta, o retorno é muito ampliado. Isso está claro também, é só dar exemplos também. Né? Se a gente comparar a situação do Brasil com vários países ou da Europa, ou mais, vamos comparar com a China, por exemplo, que na década de 90 estava lá mais ou menos empatada com o Brasil em PIB, a Coreia também, e que depois tiveram um crescimento muito mais acelerado. A China hoje disputa com os Estados Unidos, né, e está na frente em vários aspectos, inclusive na produção científica. Por quê? Porque teve política continuada, que é uma coisa fundamental para a ciência e tecnologia, colocou recurso nisso, colocou políticas e estratégias bem elaboradas e cumpriu, né, então, fez uma conexão também com o setor produtivo. Então, a China fez esse tipo de ação, o que faz uma diferença muito significativa com o Brasil, que estava, como eu mencionei, na mesma situação dela anos atrás. Eu lembro que já em 1961, o nosso grande cientista José Leite Lopes fez uma fala inaugural numa reunião da SPPC, em que ele dizia que ciência empobrecida é tecnologia de segunda classe. E é mais ou menos o que a gente vê também, e aí eu quero fazer a conexão com aquilo que o Celso mencionou, da importância da pesquisa básica. O Jailson também destacou muito bem a importância dos INCTs e da pesquisa básica. Certamente a gente tem uma grande lacuna entre essa conexão da ciência produzida e da indústria, da produção, da inovação tecnológica. Isso é uma questão que o Brasil não resolveu adequadamente, exceto em alguns setores que a gente foi muito bem sucedido. O setor agro é evidente isso, né? Apesar de ter consequências às vezes complicadas para o meio ambiente, mas a ocupação do cerrado foi um sucesso enorme da ciência, da tecnologia e do empreendimento brasileiro. O pré-sal, que foi mencionado também, né, que hoje é 55% do petróleo brasileiro, ele veio de uma iniciativa que veio aí do FNDCT, do CEMPES, da UFRJ, da Universidade Federal da Bahia, de várias universidades que trabalharam e trabalham na questão do petróleo
e que deu um retorno de bilhões de reais para o Brasil. Ou seja, a ciência brasileira já mostrou e mostra que tem um potencial muito grande. Na questão aí o Sherrod chama a atenção de que a gente tem um descompasso, é real, esse é um desafio. A gente tem uma participação de institutos de pesquisa muito menor do que tem em outros países da Europa, por exemplo. Então, isso aí é uma questão a ser abordada, com certeza. E também na indústria, né? E a indústria brasileira ainda decaindo, a participação de pessoas ligadas e com formação altamente qualificada em ciência e tecnologia, que seria importante, ela não está lá. Agora, o Brasil, eu acho que falta para a gente também a construção de um grande projeto nacional. Nós temos potencialidades enormes na biodiversidade, do nosso território, a Amazônia em particular, quer dizer, tem uma riqueza imensa que está ali para ser explorada de maneira inteligente, de maneira sustentável, que não é. Ou seja, a ciência e a tecnologia brasileira poderiam ter muito mais recursos para fazer isso e ter direcionamentos, né? A ciência e a tecnologia também não vivem em abstrato. Esses projetos têm que estar encadeados num projeto de nação mais amplo. Isso o Brasil também tem deixado a desejar nas últimas décadas, na ausência disso aí. E você mencionou, Celso, a última coisa que eu comento, a questão do fomento à ciência básica, né? O CNPq tem hoje um orçamento que é metade do que já teve, 10 anos atrás aproximadamente, e, portanto, afetou muito as bolsas. O ano passado, por exemplo, a gente teve uma briga histórica no Congresso Nacional, né, que conseguimos um recurso adicional, e você fez parte disso intensamente, para poder ter o recurso para pagar as bolsas do CNPq, pagar no nível já muito baixo. Veja que as bolsas dos estudantes também estão congeladas há 6, 7 anos, estão em valores muito baixos. E, portanto, aí eu só faço um parênteses, que a Lucília lembrou aí, né, que tem muitos laboratórios funcionando nesse momento no combate ao Covid-19. Muitos deles com estudantes de pós-graduação, com essas bolsas alguns, inclusive, perdendo bolsa e trabalhando intensivamente. Então, a registrar e agradecer e homenagear o mérito desses pesquisadores, dos profissionais de saúde, que estão numa luta duríssima de enfrentamento dessa pandemia. Então, quando você mencionava o fomento, né, o ano passado a gente conseguiu para esse ano que o orçamento do CNPq se mantivesse o mesmo, mas isso fez com que se deslocasse um pouco de recursos para as bolsas, de maneira que a gente não vai ter problema com as bolsas atuais para pagar até o final do ano, o CNPq não vai ter isso possivelmente, mas a expansão está reduzida, né, não tem expansão nisso, a gente está com as bolsas congeladas e, portanto, esse risco que o Jailson aponta, ainda mais no momento pós-pandemia, de muitos desses jovens, de fato, esses cérebros importantes que o Brasil construiu, irem embora. E nesse fomento está incluído, certamente, os INCTs, que é uma rede importante, a questão do edital universal, que é um edital fundamental para apoiar os jovens que estão ingressando na pesquisa, a questão das bolsas de iniciação científica, e, portanto, essa iniciativa que o Ministério tomou recentemente, de definir prioridades estratégicas, tecnológicas, é correta, por um lado, pelo lado de definir estratégias tecnológicas, para o avanço mais da pesquisa aplicada. Só que atrelar completamente a ciência básica a isso é um erro crasso, porque a pesquisa básica, e o Jailson mencionava isso, ela é fundamental. Então, esses programas, a gente está defendendo que esses programas tipo Edital Universal, as bolsas, em particular de iniciação científica, os INCT, sejam considerados programas prioritários e horizontais. Além disso, evidentemente, o Ministério tem obrigação, dever de adotar prioridades. Agora, o Jailson lembrou bem aí que as ENCT foram definidas em 2016, vigindo até 2022. Então, elas também devem ser levadas em conta ao formular propostas. E nós estamos sempre cobrando do Ministério, o que às vezes não acontece. Temos até um diálogo bastante direto com o ministro Marcos Pontes, isso é um ponto fundamental, né, nessa relação com o governo, mas algumas políticas como essa de definir prioridades do Ministério, como o Plano Nacional de Inovação, e agora a gente levou propostas concretas lá para o secretário Paulo Alvim, que interessa profundamente a FINEP, tem que ser mais discutido com a comunidade. O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia tem que estar atuante. A gente tem que pensar as estratégias agora, pós-pandemia. É fundamental que a comunidade científica seja mais ouvida para dizer que temos um potencial muito grande, podemos ajudar muito, mas precisa ter política pública que possibilite isso também. Ok, agora então eu passo para o nosso querido baiano, Jailson Bittencourt.
Obrigado, querido ministro e amigo. Bem, eu vou começar fazendo um reparo a um comentário da Lucília, uma querida amiga, e já trabalhamos muito na SBPC em outros locais. Lucília, eu fiz uma generalização e que ainda bem que você corrigiu, dizendo que os laboratórios, muitos deles, estavam fechados. Isso não cabe à generalização. Certamente que os laboratórios, especialmente que estão trabalhando em Covid, estão em plena ação. Aqui mesmo na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, todos que estão focados nisso estão trabalhando desesperadamente. No Cimatec, da mesma maneira, todo o grupo está trabalhando muito nisso, em especial a engenharia. Então, esse setor realmente está trabalhando a pleno vigor e com todas as condições de funcionamento. Mas uma parte das universidades elas estão paradas, o acesso está sendo difícil e boa parte dos laboratórios básicos, esses sim estão parados. Então, o seu comentário é extremamente correto e não foi uma generalização que eu fiz, não deveria ter feito dessa maneira. O Shella coloca algumas situações, querido Shella, um amigo diretor do CBPF. Veja, realmente os INCTs são uma rede de pesquisa. Os INCTs eles não existem num local específico. Os INCTs eles existem em todo o Brasil. Então, são programas de pesquisa extremamente articulados e certamente que os grupos de pesquisa estão distribuídos em vários, muitas vezes em 10, 13, 14 estados da federação, esses grupos. Então, são articulações que o que os une é um tema, e eles trabalham nesse tema. E todos eles são vinculados a uma instituição de pesquisa, seja uma unidade de pesquisa ou uma universidade, que é quem paga os seus salários. O projeto não cobre os salários, o projeto cobre o custeio à atividade de pesquisa e as bolsas aos estudantes que trabalham neles. Então, essa é uma situação. Você tem toda a razão, os INCTs são grandes articulações de pesquisa com foco temático e que tem causado grande avanço para o país. Depois nós temos algumas situações distintas, por exemplo. O CBPF, por exemplo, no Rio, ela é uma unidade de pesquisa. Ela é uma unidade de pesquisa do Ministério. O Ministério paga os salários a essa unidade de pesquisa. Certamente que os salários não são compatíveis com a capacidade e a inteligência que é utilizada. E o Ministério fomenta uma parte disso e a outra parte, o CBPF e as outras unidades tipo CBPF, elas vão buscar em outros locais. Nós temos, por exemplo, o CNEPEM, que eu citei em Campinas. O CNEPEM já é uma OS, é uma organização social. Ele recebe uma dotação do Ministério e de outros ministérios também, mas o CNEPEM ele tem que contratar os seus pesquisadores e que não são contratados como funcionários públicos, são contratados pelas trabalhistas, pela parte do CLT, né? E esses pesquisadores são altamente qualificados, funcionam no sistema, mas tem toda uma pressão de não ter a chamada estabilidade no emprego. Então, e há um sonho que as OS não têm de como essas pessoas, e muitos jovens começam a avançar no tempo e dizer, poxa, será que se eu continuar aqui com todas essas vantagens, eu garanto minha vida no futuro? Então, esse é um sistema, são recursos públicos que são repassados e que são feitos outro tipo de contratação. Terceira situação é como o ministro Panceira citou, o Cimatec. O Cimatec ele é ligado à Federação das Indústrias da Bahia, ligado à CNI, mas o sistema total de contratação é CLT e ele precisa ir buscar seus recursos de pesquisa junto às empresas. Então, a empresa é o grande fomentador do sistema de pesquisa do Cimatec. E é uma das unidades, ela foi uma das unidades pioneiras da Embrapi, quando foi criada. As primeiras unidades foram o INT, que era uma instituição pública estadual em São Paulo, o IPT de São Paulo, o INT do Rio, pública federal, e o Senai Cimatec, que foi a entidade privada. Foram os três pioneiros. E o Cimatec chegou no ponto de ser a instituição que captura o maior número de projetos dentro da rede Embrapi. Então, é um sistema altamente competitivo e que os entregáveis têm data marcada.
Quer dizer, se você diz, eu vou entregar essa pesquisa dentro de 6 meses, são 6 meses, não são 7 meses, não são 8 meses. Então, são sistemas bem distintos e que precisam de adaptar. E não quer dizer que o sistema Embrapi possa funcionar só com entidades como o Cimatec. Por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande, para dar um outro exemplo no Nordeste, lá da Paraíba, ela tem uma competitividade na Embrapi incrível, ela tem uma captação de recursos do lado empresarial extremamente relevante. Então, esse é um sistema nosso, ele é diversificado, há uma beleza nessa diversificação, mas há uma estabilidade na sustentabilidade. Eles precisam de sustentabilidade. Vez ou outra, alguém quer as unidades de pesquisa em OS, ou quer acabar com as OS, como já teve até problemas junto ao Supremo Tribunal Federal, isso ficou parado por um bocado de tempo. Então, essa instabilidade também atrapalha o avanço do sistema de ciência e tecnologia do país. Então, isso é para mostrar um pouco que há uma diversidade grande. E, certamente, que o sistema industrial brasileiro, ele investe parte dele em pesquisa, parte dele investe fortemente em pesquisa, mas no geral não. No geral não, acaba sendo coisas que são muito mais importadas do que o investimento. Por exemplo, a Petrobras, ela tem o CEPES, que é a unidade de pesquisa da Petrobras, mas a Petrobras contrata projetos de pesquisa em várias instituições públicas, privadas, ela tem um investimento muito grande. A Vale, da mesma maneira, tem um grande investimento em pesquisa. Várias empresas investem e capturam projetos. Mas as próprias universidades públicas, elas têm dificuldades estruturais em conduzir projetos com data marcada e com entregável com data marcada. Então, essa é uma situação que é recorrente, que nós precisamos sempre ter atenção. E, dentre os vários pontos que eu pontua, eu estou de pleno acordo com todos eles, e uma das situações piores que nós temos hoje, além da falta de bolsas e do avanço das bolsas, é o valor das bolsas. Uma coisa que sempre se combateu no país foi a endogenia. Nós sempre trabalhamos para que houvesse uma migração de estudantes, uma migração de pesquisadores. Mas, veja bem, com uma bolsa de doutorado na faixa de R$2.000, boa parte dos estudantes só pode se manter se estiver na casa da família. Dificilmente ele vai conseguir sair para uma cidade, um grande centro urbano, que é muito mais caro, como Rio de Janeiro, São Paulo, outro canto, e se manter com a bolsa de R$2.000. Haja visto, uma bolsa de pós-doutorado está na faixa de R$4.000. Veja, um doutor que fez a sua graduação, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado e tem uma bolsa na ordem de R$4.000. Hoje, com o dólar, isso não chega a $1.000. Isso está mais perto aí de uns $700 do que seria para se manter. E não é mais um estudante, o pós-doc é um profissional. Ele precisa ser olhado, ele é um profissional que está refinando a sua carreira e que já está no mercado de trabalho. Então, essas são as preciosidades que o país precisa ver e precisa encarar com muito cuidado. Quer dizer, quando nós falamos em investimento maciço, não é só colocar mais recursos, é colocar mais recursos em programas estratégicos, em programas que dê sustentabilidade e em programas que mitiguem as discrepâncias regionais e sociais do país, que são extremamente relevantes. Obrigado, Jailson. Obrigado, Eudeu. Ana, antes de passar para você, nós já estamos já no limite do nosso tempo, eu queria fazer alguns comentários e uma última rodada de perguntas aos nossos palestrantes. Primeiro, nós temos aqui o Pedras, que está parabenizando o alto nível do debate. Nós temos também o Luiz Davidovich, que parabeniza os palestrantes e a AFIM pela organização do evento. Em breve você será convidado, Luiz, a participar do debate aqui também. Temos a Helena Nadri, que parabeniza a AFIM e os dois palestrantes, o Eudeu e o Jailson, mas ela também coloca algumas questões que eu acho interessante para os nossos palestrantes. O programa dos INCTs precisaria ser reeditado. Ainda, o Estado se utiliza pouco desses institutos e, quando os aciona, não lembra daqueles que foram aprovados.
mas não financiados por falta de recursos. E que, mesmo assim, estão ali com aquele selo, com a equipe montada, com uma estratégia, mas que não tem utilização, né? Mas não tem sentido. Outro programa fundamental para o país e que temos que lutar por sua volta é a manutenção dos laboratórios nacionais, além do programa do CTINFRA, que já citado. Então, essa é a Helena que nos fala sobre isso, né? O Shella retoma a questão dos jovens que já estão indo embora, já foram embora por falta de espaço aqui no Brasil. O Marcos Casilani nos coloca o seguinte: a questão de programas de parcerias internacionais em relação de construção de conhecimento recíproco é relevante hoje? Acredito que seja uma pergunta para os dois palestrantes, né? A Rosane Marins: a saúde é o grande foco com o Covid, mas ela não é uma bolha isolada, é consequência da questão social e ambiental. Quando vamos olhar nós mesmos como integrantes de um todo, incentivando novamente a multidisciplinaridade. E eu tenho aqui ainda a fala do Décio. O Décio pergunta duas questões. Ele quer uma fala sobre o Rota 2030 dos nossos palestrantes e a importância disso para a retomada da indústria nacional, né? E também ele fala para o Jailson: Jailson, creio que o melhor modelo para os projetos de P&D que buscam soluções tecnológicas para as empresas seja a coordenação por um instituto de pesquisas em parceria com a universidade para contribuir com a pesquisa básica. O que você acha disso? Né? Então, aqui isso são perguntas do Décio. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Andréa Ferreira. Eu vou fazer essa rodada aqui, depois, o que não for possível responder agora, a gente vai enviar, os nossos palestrantes nos enviam por e-mail e a gente depois envia para as pessoas, né? Andréa Ferreira Nunes. Considerando o tamanho do Brasil, o grande número de instituições de ensino e pesquisa e o cada vez mais escasso orçamento para a pesquisa, não deveríamos ter há muito tempo o Sistema Nacional de Gestão de Infraestrutura em pesquisa que aumentasse as possibilidades de utilização compartilhada de oferta de serviços a partir do uso dos laboratórios? Então, esse é da Andréia e é para os nossos dois palestrantes. Então, eu acho que agora aqui vão ver Jailson, aqui o Décio novamente. É sobre a questão dos P&Ds, projetos de P&Ds voltados para o Jailson. Então, eu vou encerrar agora as perguntas do público, depois a gente envia, Ana, para os nossos palestrantes as demais perguntas e eles respondem por e-mail. Então, com vocês a palavra para o Ildeu e depois para o Jailson. Depois eu passo para a Ana encerrar, então, o debate. Ildeu, você quer falar primeiro? Você que decide, você é o que decide. Eu posso falar primeiro? Você fala primeiro, então. Bem, a Helena levantou alguns pontos. Certamente as perguntas são muito interessantes, não vai dar para abordar todas elas, em função do tempo e também até da minha capacidade, mas a Helena chama a atenção de alguns aspectos importantes aí. O programa dos INCTs, em particular, aqueles que foram aprovados também, né? Às vezes a gente monta capacidade no Brasil e tem muitos setores que já desenvolveram muita coisa e muita pesquisa e que naquela última vez que se fez a escolha dos INCTs, é bom lembrar que 150 foram aprovados, inclusive com critérios internacionais, e que não foram financiados. É isso que a Helena está se referindo. Então, eles têm uma qualidade importante ali que deveria ser pensada uma política de aproveitar isso e eventualmente, e eu acho que deve pensar também, nos próximos tempos, recursos para isso. Por isso que a defesa da liberação do FNDCT, eu acho que daria um recurso adicional para os INCTs em particular e para outros programas certamente, que pode realimentar essa saída aí da pandemia. A Helena fala dos projetos também dos laboratórios nacionais, isso também voltou em algum momento. Agora, acho que a Andréa mencionou a importância da gente ter política de compartilhamento. Isso é feito em vários países do mundo. O Brasil poderia fazer isso de maneira mais eficaz entre as universidades, os institutos de pesquisa, de maneira que você possa reduzir gastos de manutenção, gastos de equipamentos, a partir de uma política muito mais integrada. Esse é um desafio que a gente tem de romper certas tradições da universidade que às vezes são muito fechadas e muito corporativas. A universidade brasileira tem que se abrir mais também para dialogar com seus próprios colegas, né?
e também com os de fora. Um ponto importante que, às vezes, o Luiz Davidovich também tem chamado a atenção e que o Jailson mencionou, que é fundamental para a inovação e para a pesquisa, a gente ter uma formação ampla no mundo de hoje. Então, os nossos jovens devem ter uma formação universitária muito mais interdisciplinar, mas no sentido intrínseco do termo. Fazer que, de fato, os nossos jovens tenham uma visão muito mais ampla e possam, evidentemente, se especializar a partir dos seus cursos de pós-graduação, etc., muito mais. O exemplo de universidades europeias de altíssima qualidade, que têm cursos em que os alunos têm muita mais diversidade de interação com a área de ciências humanas e sociais, por exemplo. Então, isso tudo, eu acho que a Universidade Brasileira tem que se repensar. Nesses momentos que a gente está vivendo de crise agudíssima, uma pandemia que já matou 30 mil brasileiros e vai matar mais, e está sendo muito mal cuidada do ponto de vista de políticas do governo federal, que deveria estar numa liderança em relação a isso, e acatando as sugestões da comunidade científica, das organizações médicas, e não está fazendo isso. Isso significa que a nossa saída também dessa pandemia vai ser muito difícil. Por isso, a ciência, que é o instrumento essencial para enfrentá-la em todos os sentidos, é também um elemento essencial para a saída dela. Então, várias dessas questões, por exemplo, o Sherrod menciona novamente a questão dos jovens que estão indo embora. A gente corre o risco de ter uma fuga ainda mais acentuada depois da pandemia. Alguns países europeus vão apostar, e os Estados Unidos, por exemplo, está fazendo isso, e a Alemanha, Estados Unidos, obviamente, não é europeu, mas países europeus mais os Estados Unidos e certamente a China estão apostando cada vez mais em uso da ciência e da tecnologia. E uma pergunta que foi colocada aí também, se o país tivesse se preparado melhor, e poderia tê-lo feito, porque a gente já sabia um mês antes, nós estávamos com uma certa antecedência de outros países, para tomar medidas muito mais eficazes que poderiam evitar muitas mortes. E também a gente enfrentou essa situação que a ciência brasileira está fragilizada, e a indústria brasileira também. Certamente, se nos anos anteriores tivéssemos tido políticas mais eficazes, o fortalecimento do sistema único de saúde, que é fundamental, hoje o enfrentamento da pandemia se daria em bases diferentes. Mas, uma vez que é assim, eu acho que a gente tem que pensar agora para frente. Eu vou já colocar minhas questões finais aqui para o nosso debate. Eu acho que um ponto essencial da nossa briga nesse momento é a liberação integral do FNDCT, a extinção dessa famosa reserva de contingência que não se justifica usualmente, e nesse momento é absolutamente injustificável. A gente tem que fazer uma campanha grande com todos os setores da comunidade científica, com os setores da própria população que é atingida, com os setores empresariais, para que a gente acabe com a reserva de contingência do FNDCT e ele possa ser usado plenamente para a recuperação no período pós-pandemia e também para a gente inovar. A gente precisa fazer uma inovação no sistema produtivo brasileiro, a gente precisa também inovar as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa e várias ideias aqui já foram mencionadas. Então, eu acho que a comunidade científica brasileira e tecnológica tem um papel muito importante nisso, porque somos nós que temos a capacidade de informar, de pensar para frente, fazer previsão, de planejar mais adequadamente, por caso nós temos dados e instrumentos para isso, e pensar que alternativas o país tem no próximo momento. Então, eu até sugiro para fim que em próximos debates, a gente discuta, e vocês discutam e chamam pessoas, para discutir a saída. Que saídas temos? Inclusive envolvendo os cientistas das áreas de ciências humanas e sociais, os economistas, os engenheiros, o pessoal da área de saúde, e o pessoal da pesquisa básica. Nós temos de gerar novas soluções para enfrentar o momento que a gente vive. E eu termino convidando a todos vocês, nós estamos preparando uma atividade no dia 9 de junho, uma marcha virtual pela vida, centrando na importância da preservação da vida como valor fundamental. A vida também, o meio ambiente brasileiro está profundamente atingido, é uma fonte de recursos enorme para qualquer, até econômicos, e a gente estão sendo desconsiderados, dilapidados. Eu convido todas as entidades, todas as pessoas a se juntarem essa marcha pela vida e muitos movimentos que estão defendendo a vida nesse momento, defendendo a ciência, a tecnologia, o meio ambiente, a saúde e também a democracia. Muito obrigado. Obrigado, Eudeu. Então, eu passo a palavra agora para o Jailson. Bom, são muitas perguntas que chega um momento que se fica tonto. Eu vou tentar, sem nenhuma pretensão de fugir, mas colocar as que eu consegui anotar aqui pelo alto. Por exemplo, o comentário da professora Helena Nader, ex-presidente da
SBPC, presidente de honra e vice-presidente da ABC. Helena é a nossa guerreira da ciência. E certamente, que Helena, o que você coloca, sabemos, nós concordamos em gênero, número e grau. Foram feitas muitos enganos, de uma forma cavalheiresca, na avaliação dessa nova fase dos INCTs. Então, dentre esses enganos, você veja, um programa extremamente virtuoso, muito bem avaliado, que tinha 126 institutos, acabou ficando com 102. E não significa entre novos e entre os que foram renovados. Quanto qualquer pessoa apostaria que isso seria mais ampliado, porque esses institutos eles têm presença em todo o país. Então, a questão do corte de 30% dos recursos não foi contra o edital, foi completamente arbitrário. E a decisão de metade ir para as fundações estaduais, mais ainda, porque muitas fundações estaduais não tinham dotação sequer para dar metade de um INCT. Então, esse foi um problema grave. E vale um registro, eu acho que como nós vimos na época, em relação ao CONFAP, que é o Conselho das Fundações Estaduais de Pesquisa. O CONFAP teve um papel moderador muito importante. Então, o CONFAP esteve todo o tempo ajudando os INCTs. E eu acredito que, se não tivesse uma ação muito forte dos membros do CONFAP, o programa poderia até ter morrido naquele momento. Então, essa é uma situação. E o que o Décio coloca sobre a institucionalização dos INCTs, se é que eu entendi, isso é extremamente relevante. A questão é que muitas instituições, especialmente algumas universidades, elas não entenderam o que é que isso significava e achavam que isso era um outro grupo de poder dentro das universidades que estava sendo apoiado por recursos e que não deveria ser apoiado pela universidade. E isso também enfraqueceu um pouco o programa. Então, houve enganos de vários lados e é uma situação que ainda há tempo de repactuar, há tempo de corrigir rumos e há tempo de avançar, inclusive restituindo o orçamento e gerando a institucionalização desses INCTs. Uma pergunta também que foi feita foi muito específica sobre o Rota 2030, que é um programa de apoio ao setor automobilístico, o Rota 2030. Eu diria, eu não conheço o suficiente do Rota 2030 para fazer algum comentário sobre ele, mas acho que valeria a pena, para entender o Rota 2030, e vou até começar a me interessar por isso, nós precisaríamos atender o que é que ocorreu com o Inovaralto, que antes do Rota 2030 tinha um Inovaralto que, na realidade, aliviava a parte de alguns encargos para as empresas, contanto que elas investissem em P&D no país. Então, é preciso, inclusive, avaliar o que é que aconteceu com isso. No outro lado, dois aspectos que toca o Ildeu e que eu terminarei neles, eu sei que deixei várias coisas sem, talvez, responder, porque minha capacidade de anotação foi pequena. Duas questões que eu acho que é extremamente relevante no day after do Covid. Além da questão da retomada dos laboratórios, do financiamento de vários sistemas que precisa, nós temos um aspecto que está muito ameaçado e que é precioso para a ciência, que é a mobilidade. A ciência implica em uma grande mobilidade de pesquisadores e de estudantes no país e fora do país. Nesse momento, por questões estratégicas, essa mobilidade está interrompida porque todo o trânsito de pessoas, mesmo dos próprios estados e cidades, está interrompido. Mas nós temos questões que, se forem tomadas ao pé da letra, isso vai prejudicar muito o Brasil. Por exemplo, uma delas é a decisão dos Estados Unidos de não permitir a entrada de brasileiros lá nessa questão do coronavírus ou de alguém que passe pelo Brasil. Quer dizer, no fundo, os vistos que vários de nós temos, que usamos muito para se movimentar em relação à ciência no mundo, isso pode ser um sistema que caia em cascata e que isole o país em relação ao mundo. Mesmo que nós tenhamos todas as condições internas, nós não tenhamos mobilidade, tanto da ida de pesquisadores brasileiros para fora, como recebendo nossos colegas do exterior. Então, a questão, nesse momento, das relações exteriores e de ação do governo é extremamente importante para preservar a mobilidade da ciência. Não isolar o país, nem permitir que o país seja isolado. Porque, lembrem-se de Macondo.
Então, nós podemos chegar a um ponto que se está descobrindo coisas que outros já descobriram e que não tem mais sentido. Então, a mobilidade é fundamental e a convergência nossa sempre foi grande e liberar o total do FNDCT é um sonho. Esse dinheiro já foi recolhido, das empresas para que fosse investido em ciência, tanto ciência básica como ciência aplicada, e que, entre outras coisas, apoiasse o avanço da pesquisa básica, apoiasse a formação de recursos humanos altamente qualificados e também apoiasse indiretamente as empresas. Então, esse dinheiro foi recolhido, esse dinheiro existe em algum lugar e não existe porque está tão escondido que nós não conseguimos enxergar. São alguns bilhões de reais e o que foi parado recentemente no Congresso Nacional era uma tentativa de zerar tudo. E nesse tudo, inclusive o FNDCT. Então, nós precisamos colocar uma lente de aumento sobre, especialmente, o FNDCT e mostrar que esse dinheiro que foi recolhido da sociedade, ele precisa voltar para a sociedade e na destinação adequada. Investir na formação de recursos humanos qualificados, investir em ciência. E quando eu digo ciência básica, são todas as manifestações da ciência. Não importa se é ciência aplicada, se é ciências humanas, em todas as manifestações da ciência, inclusive em partes da arte que têm relações com a ciência. Então, isso precisa ser feito da forma mais ampla possível, sem nenhum preconceito e com a maior visão de ciência que possamos ter. Então, eu imagino que esteja terminando e, se não, eu volto a falar baiano com o microfone na mão, é um terror. Mas eu diria que eu gostaria muito de agradecer a FIM, agradecer mais uma vez a Beatriz, a Ana, ao Luiz, ao Edgar, a todos, pela alegria que me deram de poder estar falando sobre um tema que me é muito precioso, e em especial na companhia do ex-ministro César Lancera, que se tornou um grande amigo da ciência e de Deus que somos companheiros já de muitas lutas, e ainda seremos de várias lutas. Isso vale também para Luiz Davidovich, que foi citado aí, e para Helena Nader. Inclusive, Luiz foi quem coordenou a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2005 e que nos resultou num livro azul e que até hoje é uma bíblia para o setor. Então, Luiz, Helena e eu, todos sintam-se abraçados, Sheila e vários outros que eu não estou vendo aqui. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Jailson. Ana, antes de passar para você, então, só quero registrar aqui também a Lucília parabenizou a iniciativa. Ela deixou algumas questões aí também, que eu não consegui colocar no ar, que era um conjunto de questões. A gente envia para os palestrantes. Marco Garcês, né? Essa questão é o primeiro debate e com certeza a FIM irá, até onde eu sei, organizar outros. A gente vai continuar, então, disseminando aí o debate através do ambiente virtual da defesa da ciência e de toda a sua infraestrutura no Brasil, da inovação da tecnologia. E o Luiz também, que registrou aqui a divergência, né, com os excelente iniciativa, e diz que precisamos aprofundar o debate. Né, Luiz, a gente vai continuar aprofundando o debate e espero que você participe dos próximos eventos aqui. Obrigado também, Bia, pela organização, pelo convite, né, todos da AFIM. Ana, agora é contigo. Obrigada. Eu só tenho, em nome da nossa associação, agradecer a grande honra que foi receber os 3 convidados. Foi um gosto muito grande, além de uma honra muito grande. Esperamos poder contar convosco nas próximas também, se não for como convidados palestrantes, mas na audiência também, para nos ajudar a conduzir esses debates. Quero também agradecer a presença dos demais pesquisadores que nos assistiram, aos colegas, que foram vários, já foram destacados aqui, né, a doutora Helena Nader, o doutor Luiz Davidovich. Então, eu acho que eles representam todos os outros que aqui estiveram presentes. E esperamos poder continuar sempre trazendo gente desse naipe para nos honrar e nos ajudar a
tornar, né, também a nossa empresa melhor. Eu só queria fazer alguns pequenos comentários sobre o que foi dito, da nossa vivência de agência de fomento, que nós observamos que teve um grande impacto. O teto dos gastos teve um grande impacto que fez o dinheiro MEC competir com o dinheiro MCTIC. Isso foi muito cruel, principalmente para as instituições intra-CIAF. Foi aquela coisa de, olha, eu estou devolvendo porque senão eu não consigo receber o MEC. Eu acho que políticas como essa, elas não deveriam atingir determinados setores essenciais. A ciência e tecnologia é um setor essencial. Prejudicou muito vários projetos, prejudicou o andamento de vários programas. Com relação à questão de recursos humanos, da observação que a gente tem, principalmente nos projetos do Infra, é muito difícil para as universidades, institutos de pesquisa manterem pessoal qualificado, gerindo as infraestruturas, porque não se pode contratar, porque não se pode pagar adequadamente, não se pode investir nas pessoas, então fica tudo muito na dependência de se ter bolsistas que possam conduzir o dia a dia do laboratório. Se tivesse também pessoal fixo que pudesse ajudar na gestão, inclusive na administração dos recursos, seria excelente. Infelizmente, a gente não tem um programa para isso. A forma de contratar tudo nas instituições públicas acaba se moldando numa forma só, que é a 8666, que muitas vezes prejudica, inclusive, a gestão, por exemplo, de um biotério, que depende da manutenção do ar-condicionado, do climatizador, da higienização. São mundos diferentes, que têm que ser tratados como mundos diferentes. E, infelizmente, o nosso arcabouço legal acaba impactando muito também negativamente. Mas isso é assunto para outros debates, porque é também uma discussão rica. E é isso, só gratidão e todas as vênias possíveis e imagináveis pela presença dos senhores, e pela contribuição dos colegas também, e a toda a assistência. Foi uma assistência bastante significativa, principalmente sendo nossa primeira experiência no mundo virtual. E esse debate está sendo gravado e logo será disponibilizado no YouTube. Eu também queria fazer só um pequeno registro de mais uma pessoa, que foi o Dr. Vanderlei, que foi nosso presidente, né, na FINEP. Ele pediu desculpas por não participar, mas ele tinha outra agenda, já passou uma mensagem, acabou de passar uma mensagem para mim, dizendo, por favor, quando estiver disponível, eu quero assistir. Então é isso, uma boa noite a todos, obrigado pela presença, e em breve vamos conduzir um novo debate, se possível, tão alto nível quanto esse. Deus.